Amém? Quantos estão felizes? Então podeis tomar assento. Nós vamos falar hoje sobre algo muito simples, mas muito importante. Diga transformação. Amém? E eu lembro que quando eu era criança, com 6, 7 anos... Quantos aqui tem 6, 7 anos? Amém. Tem bastante gente com 6, 7 anos. E quando eu tinha 6, 7 anos, eu morava em um sítio com os meus avós, com os meus pais e alguns tios. E nós sempre caminhávamos ali pela região. Minha avó saía a passear pela trilha, nós andávamos no meio do mato. E sempre quando nós íamos caminhar, eu via algo muito especial. Eu via uma largata. Quantos já viram uma largata? Bastante gente. Praticamente todos viram. E eu sempre via, havia muitas largatas naquele lugar. E às vezes elas estavam comendo as folhas, às vezes já estavam já dentro de um casulo. Mas eu nunca vi o momento do mistério, o momento mágico, em que aquela lagarta que estava dentro do casulo, ela saía como uma borboleta. Alguém já viu esse momento? Já viu? Pessoalmente? Parabéns. Deus te abençoe. Eu nunca vi, para mim isso é mistério. Para os outros é mistério? Como é que uma largata entra em um casulo e ela sai de lá uma borboleta? Diga, é mistério. Eu nunca vi. Mas eu lembro que quando eu era criança e tudo isso estava acontecendo, um certo dia meu pai chega com algo muito especial. Pergunta, o que é, pastor? Era um videocassete, 4 cabeças. E eu só imaginava, né, o que aquilo seria, o que aquilo fazia, o que aquilo ia fazer em casa. E meu pai e meu avô chegaram, colocaram lá na televisão, começaram a mexer e falaram, agora está pronto. Foi, mas não aconteceu nada? Não, agora está pronto, liga a TV. Aí ligou a TV e aí tinha, junto com o videocassete 4 cabeças, tinha ganhado uma fita VHS. Quem sabe o que é isso? Amém. Quem não sabe, depois o tio ou a avó Carla explica para você depois o que é isso. Que é coisa muito antiga. E aí havia um VHS de um desenho animado. E aí colocou o desenho animado, e eu lembro que o desenho animado era de uma família, e havia 2 irmãos, e um dos irmãos, o menino, ele não gostava de formiga, e ele pisava nas casinhas de formiga, e a menina queria defender os animais. E porque o seu irmão tinha destruído as casinhas das formigas, ela queria conversar com as formigas e pedir perdão para as formigas. E ela tinha ouvido falar que se ela comesse uma tal de uma raiz, ela ia ficar pequenininha. E ela não sabia se a raiz era vermelha, se era azul. E ela comeu a raiz, só que comeu a raiz, e quando ela comeu a raiz, ela cresceu muito. E depois diminuiu, ficou do tamanho de uma formiga. E o desenho, basicamente, era essa menina, que ela queria se encontrar com as formigas para pedir perdão. Só que quando as formigas encontram ela, levam ela cativa para ela construir a casa. E ela diz, mas não fui eu, foi o meu irmão. E basicamente a história acontece dentro desse texto e desse contexto. Mas eu não lembro o nome da menina, do menino, eu não lembro nem o nome do desenho, da história. Eu só lembro que tinha um mosquito lá, que não é esse que a gente tem hoje, mas era um mosquito que chamava Quito o Mosquito. E ele era o atrapalhado. Em todo desenho e em toda a história tem um atrapalhado. E esse mosquito, o Quito Mosquito, era o atrapalhado. Ele não enxergava direito, ele batia, caía. Mas também tinha uma largata. E eu lembro que aquela largata, ainda que era um desenho animado, aquela largata era meio estranha. Ela era um pouco feia. Ela era meia lerda, meia lenta, sabe? Uma largata que fica se arrastando devagarzinho,
falando lentamente, era lenta para pensar, lenta para falar. Era um bichinho pequeno, que ficava se rastejando, feio, e que só comia as folhas verdes. O tempo todo comendo folha verde. E eu fiquei imaginando, hoje eu fico imaginando, se eu fosse uma lagarta, eu ia ficar o dia inteiro comendo pizza. Eu ia ficar o dia inteiro, ia passar o dia inteiro. Pensou se eu fosse que nem uma lagarta o dia inteiro comendo? Pensou como seria bom comer pizza o dia inteiro? Ah, mas eu ia conseguir comprar, dava um jeito. E aquela lagarta, aquele bichinho estranho, que ficava rastejando, aquele bichinho feio, lento, lerdo, que estava sempre no desenho ali, conversando com a menina, mas ele estava o tempo todo comendo. Diga, o tempo todo comendo. Com certeza, não daria para comer pizza o dia todo. Realmente, essa ideia não foi boa, não. Apesar de ser muito gostoso. Mas nós temos que nos alimentar o tempo todo. A palavra de Deus alimenta não só o nosso espírito. A palavra de Deus alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa alma e alimenta o nosso corpo. Pergunta, como assim, pastor? Há passagens na Bíblia que a pessoa ficou um período muito longo sem comer arroz, feijão e nem pizza, muito além do que o corpo humano pode aguentar e suportar. Por quê? Porque ele não estava comendo uma comida natural, mas a palavra de Deus alimentou o espírito, alimentou a alma e fortaleceu o corpo. Há uma passagem que diz que o profeta comeu o pão e ele ia atravessar 40 dias o deserto. Imagine você atravessar um deserto durante 40 dias, sem ter o que beber e o que comer. Mas ele comeu o pão que representa a palavra de Deus. Por isso, quando eu lembro dessa história, e eu só lembro do Quito Mosquito, esta lagarta, ela passa o desenho todo comendo. Ela vai falando lentamente e vai comendo. E nós temos que nos alimentar constantemente. E eu gostaria de saber como é que está a sua alimentação, como é que está a sua dieta. Você está comendo pizza o tempo todo ou você está se alimentando da palavra de Deus? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem orado e tem conversado com Deus? Você tem ouvido louvores? Você tem adorado ao Senhor? Você tem estado em intimidade com Deus? Você tem comido do pão e tem bebido do suco de uva, do vinho? Você está se alimentando o tempo todo? Como é que está a sua alimentação? Eu deixo esses tempos assim, não é para que você pense. Diga a lagarta, para ser transformada em uma linda borboleta, ela tem que o dia inteiro se alimentar. Quantos estão buscando uma transformação? Eu não quero falar nada não, mas depois que nós caímos no pecado, nós caímos. Estamos vivendo uma vida praticamente nos rastejando. Nós caímos. Alguns estão bem feinhos porque caíram. Estão se rastejando. E se você está verdadeiramente buscando uma transformação, você tem que estar constantemente se alimentando da palavra de Deus. Vocês lembram de Daniel? Que ele comeu e ele fez um propósito de fazer uma alimentação especial. Isso fez com que ele se tornasse muito mais sábio, muito mais forte.
e tivesse uma visão especial. É o que você come que diz o que você vai ser. É o que você está comendo que vai dizer no que você vai ser transformado. Se você estiver comendo porcaria, lixo, você vai se tornar uma grande porcaria. Por isso, preste muita atenção no que você está comendo. Preste muita atenção com que tipo de alimento você está alimentando, você está nutrindo o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Mas nós vimos que a largata, que era um animalzinho pequeno, feio, que ficava se rastejando, e o tempo todo comendo as folhas, ela se tornou uma borboleta, não foi isso? Eu lembro desse desenho, porque como o Neilson, eu nunca vi uma largata entrar no casulo, e aquele momento do mistério, o momento da grande transformação, eu nunca vi. E foi a primeira vez que eu vi, foi nesse desenho. Por mais que eu morava em um sítio, e todos os dias encontrava muitas largatas, encontrava muitos casulos, eu nunca encontrei e nunca estive no momento exato do milagre, do mistério, da grande transformação. Alguém já viu uma pessoa transformada? Quantos estão num processo de grande mudança e de grande transformação? Quantos estão? Você está se alimentando? Tem se alimentado bem? Diga para a pessoa que está do seu lado, se alimente mais. Diga para ele, você tem que comer o tempo todo. Se você quer uma verdadeira transformação, você tem que estar o tempo todo se alimentando da palavra de Deus. E há várias formas, como nós falamos. No momento que nós estamos aqui hoje, você está sendo alimentado. Quando você abre a palavra de Deus, você se alimenta. Quando você ouve um louvor, você se alimenta. Quando você ora, quando você canta, você está sendo alimentado. Mas você vê que quando a largata, ela passa um período muito longo comendo. E depois ela vai e acaba formando o casulo. Como que é este casulo? Diga, pequeno, apertado e escuro. Sabe, neste momento, é um momento muito difícil. É um momento muito difícil porque você está apertado, você está oprimido, você não enxerga, você não sabe o que vai acontecer. Você está todo envolvido pelo casulo e pelas trevas. Sabe, é aquele momento em que algo está acontecendo dentro de você, algo está mexendo, algo está movendo. Você não sabe o que está acontecendo, mas você sente um aperto, você sente uma dor, você sente uma angústia. Algo está acontecendo dentro de você. Quantos já tiveram esta sensação? De estarem dentro de um casulo, num momento difícil, em um lugar apertado, em um lugar escuro. Quantos já tiveram esta sensação? Sabe, aí quando acontece isso, geralmente a pessoa procura o pastor. E a pessoa vem e fala assim, pastor, olha, estou sentindo um aperto. Estou sentindo um aperto, pastor. As coisas estão difíceis. É um aperto. Eu estou sentindo uma opressão, um aperto. Eu não vejo a luz. As coisas estão difíceis. Pastor, coloca a mão sobre a minha cabeça e ora. O que o pastor faz nessa hora? O pastor ora. O pastor sempre está orando, né? Sempre está orando, né? Agora, o pastor não vai colocar a mão. Pergunta por quê, pastor? Porque desde pequeno a minha avó falava, olha Marcos, você está vendo o casulo? Você não pode colocar a mão. E eu falava, mas o bichinho está aí dentro apertado. Neste casulo, ele tá neste lugar escuro, apertado. Eu falava, ele deve estar com medo do escuro, vó. Não é melhor eu pegar e abrir o casulo e tirar a borboleta daí de dentro? E a minha avó falava assim, não, se você fizer isso, se você colocar a mão, ele morre. É a mesma coisa que acontece com
com os ovos de galinha quando estão sendo chocados e o pintinho começa a nascer, se você vai querer abrir a casca, ele morre. Diga, este é o momento em que ninguém pode colocar a mão. Mas neste momento de dificuldade, de aperto, as pessoas querem uma ajudinha, elas querem uma mãozinha, elas querem que alguém ajude a abrir o casulo. Mas se isso acontecer, se alguém fizer isso, esta borboleta vai morrer. Sabe aquelas coisas que você está comendo diariamente? A palavra de Deus é espírito e é vida. Diga, a palavra é espírito. Se você comeu a palavra de Deus, quando você entra no casulo, é a palavra de Deus que é espírito, que vai te dar força para romper este casulo. Não é você, não é o pastor, não é a pessoa mais ungida desse mundo, mas é aquilo que você comeu. E se você comeu a palavra de Deus, que é espírito, ela está dentro de você. E a palavra de Deus vai te levar ao casulo, e dentro do casulo vai fazer você ter uma transformação. Por isso, muito importante é aquilo que você come. E a segunda coisa importante é quem cuida de você. Porque se a pessoa que cuida de você for uma criança, for infantil ou inexperiente, não tiver o conhecimento, ele vai querer te ajudar, ele vai colocar a mão e ele vai abortar, ele vai matar um processo de transformação que o Espírito e a palavra está gerando dentro de você. Por isso, quando você está nesse momento, a coisa mais importante que você tem que fazer é estar na presença de Deus. As pessoas geralmente quando começam a sentir um incômodo, começam a sentir um aperto, começam a sentir como uma opressão, como se estivessem dentro de um casulo, elas tendem a pedir para que os outros coloquem a mão, ou elas acabam fugindo, acabam se escondendo, acabam saindo desse processo. Por isso, é muito importante o que você come para um processo de transformação. Diga, para a minha transformação, é muito importante me alimentar da palavra de Deus. E a segunda coisa importante, não peça para ninguém colocar as mãos sobre a sua cabeça e destruir aquilo que só o Espírito sabe fazer. Diga, neste momento, eu não devo pedir para que ninguém coloque as mãos sobre a minha cabeça e tente fazer aquilo que só o Espírito sabe fazer. Só o Espírito Santo convence do pecado, só o Espírito Santo transforma uma pessoa. Por isso é muito importante o que você está comendo, a sua alimentação espiritual, e é muito importante que você entenda o que está acontecendo e não permita que ninguém coloque a mão sobre você. E a terceira coisa importante é que quando você está nesse processo, é uma força interior. É de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não é o ambiente, não é os outros, mas é esta força interior. É esta força do Espírito que está dentro de você. Quando junta a sua força pessoal com a força do Espírito Santo, gera transformação. Diga, é a minha força interior e a força do Espírito unidas que gera uma transformação. E nós sabemos então que se a largata ela comer muito, ela vai entrar no casulo e do casulo ela vai sair uma linda borboleta. E aquele animal que era feio, que se rastejava, aquele animal lento,
ele vai se tornar uma linda borboleta. Sabe, eu não sei você, mas eu sempre, quando eu era criança, eu sonhava que eu estava voando. Quantos sonhavam isso quando era criança? É a coisa mais gostosa que tem, né? Eu acordava até sorrindo. Caramba, estava voando com os passarinhos. Eu voando e os passarinhos cantando do lado. Não é a sensação mais gostosa? Sabe por quê? Porque nós fomos criados para voar. Diga para a pessoa que está do seu lado, você foi criado. Não foi para se rastejar. Mas Deus te criou para que você possa voar. O sonho do homem sempre foi voar. Este é o sonho do homem desde criança. Desde a mais tenra infância, nós sonhamos em voar. E a lagarta, se ela viver uma vida comendo, comendo e comendo, e entrar no casulo, e ninguém atrapalhar ela, e ela com a sua força interior, mas a força do Espírito, o mover do Espírito, ela vai deixar de ser uma lagarta, um animalzinho feio, lento, e vai se tornar uma linda borboleta para voar. Eu acho muito legal quando as borboletas estão voando e elas vão em direção aonde? As flores. Se você voasse, você voaria para onde? Diga, pastor, eu não sou uma lagarta. E eu não vou me transformar em uma borboleta. Eu sei. Isso é só uma história que eu vivi na minha infância e uma ilustração, uma parábola. Mas você está, diga, eu estou em um processo contínuo de crescimento e amadurecimento, de crescimento e amadurecimento, de crescimento e amadurecimento, para uma grande, verdadeira e genuína transformação, que é um mistério. Eu gostaria que você ouvisse essa palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao 54. Você não é uma lagarta que vai ser transformada em uma borboleta, mas você é uma pessoa que vai ser transformada em uma super pessoa. Você é um homem que vai ser transformado em um super homem, uma mulher que vai ser transformada em uma super mulher. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante, gostaria que todos se colocassem de pé em respeito à palavra. O tema é: todos seremos transformados. Diga, todos seremos transformados. Eu acho que a pessoa que está do seu lado não ouviu. Fala para ela: todos nós seremos transformados. Isso vai depender do que você come. Isso vai depender de quem cuida de você. Isso vai depender da força interior que você tem no seu coração e do mover do Espírito que transforma as pessoas. Versículo 51 ao 54. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos. Você entendeu porque eu nunca vi? O Neilson viu. Ele ficou segurando os olhos para não piscar. Porque aqui diz que, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, vai ter até música de fundo, olha que bonito. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Versículo 53. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Versículo 54.
No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Você está num processo de transformação ou não? Diga: todos nós. A Bíblia não fala se nós vamos receber asas, mas fala que nós subiremos com o Senhor. Mas eu vou te confessar uma coisa: se o Senhor não me der umas asas, eu vou ficar muito frustrado. Porque desde criança eu sonho em voar. Você também está sonhando em voar? Você também deseja uma transformação? Uma verdadeira transformação? Você também está buscando o crescimento e o amadurecimento e uma verdadeira transformação? Por isso, continue se alimentando. Continue buscando o Senhor. Quando você tiver que entrar em um casulo, entre neste casulo. Porque quando você entra em um casulo, é um processo de crescimento e de amadurecimento. Significa que você está entrando em um outro processo de crescimento e amadurecimento, até chegarmos na definitiva transformação pelo Espírito e pelo poder de Deus. Diga: é o que eu como. É a minha força interior. A minha perseverança. Às vezes eu olho as pessoas, nós lançamos uma série de mensagens, 4. Tem pessoas que não conseguem perseverar e entrar em 4, fazer 4 séries. Lançamos uma campanha de 7, a pessoa não consegue perseverar. Lançamos uma campanha de 10, de 12 dias, de 12 semanas, de 3 meses. A pessoa não consegue perseverar. Diga: eu preciso continuar me alimentando como uma largata e como pastor que come pizza todos os dias. Diga: eu preciso continuar me alimentando. Eu preciso comer a palavra. Diga: eu vou me esforçar. Eu vou perseverar. Porque a minha força interior, unida com o poder do Espírito, vai gerar transformação na minha vida. Dentro de 2 semanas nós vamos falar sobre perseverança. E eu vou te ajudar, pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito, a ser uma pessoa perseverante. Daqui 2 semanas. Mas eu quero saber das pessoas que querem uma transformação. Eu quero saber quantos querem fazer um propósito, um compromisso de ler a palavra, de ler mais a palavra, de ouvir mais a palavra, de cantar e adorar mais ao Senhor, de fazer um propósito de separar 5, 10 minutos, se ajoelhar aos pés do Senhor e falar com o Pai. Diga: eu preciso comer mais, ser mais perseverante. Guarde o seu coração. Não entre em confusões. Continue se alimentando. Continue perseverando. Veremos coisas terríveis. Mas guarde o seu coração. O Senhor é contigo. Ainda hoje orando o Senhor falou: eu sou com o meu povo. Eu guardo aqueles que não dobraram seus joelhos e que não beijaram a mão dos profetas de Baal. Diga ao meu povo que eu sou com eles. Eu cuido do meu povo. Não tenha medo, o Senhor é contigo.